Boa noite, amigos palestrinos. Uma noite não tão boa assim, é sempre muito difícil a gente analisar um time que não tem padrão tático. Fica difícil de fazer uma análise, porque o que o Palmeiras apresentou hoje mostra que existe sim derrota de 1-1. Porque, justiça seja feita, eu fiquei pensando o quão difícil deve ser você fazer um time tão diferente tecnicamente e empatar com o Fluminense. Esse time do Fluminense é uma tiriça, é um time que não dá pra imaginar um Palmeiras com a diferença técnica, a diferença física, de estrutura dos dois times, conseguir um empate 1-1. É muito pouco, é muito pouco. A gente já vinha batendo na tecla que faltava desempenho, faltava performance, mas o treinador não tá ajudando, né? A gente sabe que o Luxemburgo é um cara vitorioso, mas no meu modo de ver, hoje, ele vem sendo um cara muito mais bem sucedido e muito mais qualificado no parte de vista motivacional do que na parte de vista de treino. Ele vem sendo muito mais técnico do que treinador. Fala muito bonito, mas em campo a gente não vê esse resultado. Então eu anotei algumas coisas, eu tenho mania de assistir jogo sempre anotando algumas coisas que eu achei interessante. E o que me incomodou bastante é que eu acho que faltou muita variação tática e faltou principalmente a coisa que eu mais venho cobrando do Luxemburgo: coerência. Você conhecer as características dos jogadores e atribuir funções onde você possa otimizar, você possa extrair o máximo desse jogador. Isso não vem acontecendo com o time do Palmeiras. Os jogadores, a gente não está conseguindo extrair o máximo deles. A gente vê grupo aí do WhatsApp, pessoal criticando o Rony, criticando com razão porque não vem jogando bem, mas não estão sendo colocados da forma que tem que ser colocado. O Rony não foi contratado para ser um jogador propositivo. Se ele fosse por isso, ele teria jogado dessa forma em 2019. Não foi o que aconteceu. Ele não é esse jogador propositivo. Não espere que o Rony vai entregar o que o Dudu entregava. Não espere que o Rony vai entregar o que o Roger Guedes entrega. Tem uma diferença do jogador reativo e do propositivo. E eu vou chegar lá. Mas antes disso, eu gostaria de tocar em alguns itens que eu deixei pautados aqui. Primeiramente, eu vejo o jogo de três formas. A gente tem que analisar defesa, meio campo e ataque. Para mim, até hoje, onde o Palmeiras mais chegou perto de ter um time pronto, foi quando ele usou a 4-3-3 com esses três meio campos rotativos, fazendo box-to-box. Três meio campos que flutuam. Com Patrick de Paula, Ramires ou Felipe Melo, ainda sendo mais um primeiro volante, e o Gabriel Menino. Só que o Luxemburgo precisa primeiro definir o que ele quer. Vai ser assim? O time vai ter essa proposta principal? Todo time precisa ter um esquema tático principal e depois desenvolver variações. E faltou, inclusive, nesse jogo de hoje. Depois eu vou chegar lá também. O Palmeiras tinha que ter entrado no segundo tempo com 4-4-2. Quando fica Zé Rafael e Lucas Lima, depois entra o Scarpa e o Lucas Lima, a gente deveria ter ficado com Ramires e Patrick de Paula como volantes e Lucas Lima e o Scarpa como meias. E o William e Luiz Adriano 4-2-2-2. Assim você extrairia o máximo, quase 100% de cada um deles. Apesar de que nesse 4-4-2-2-2, nenhum desses atacantes é um 9 de fato. Apesar do Luiz Adriano ter mais faro de gol do que o William saber se posicionar melhor dentro da área. Então, primeira coisa que me assustou. Primeira coisa, esse 4-3-3 com três meias flutuantes, para funcionar, a gente tem que ter dois pontas propositivos. E aí eu volto a falar do time do Liverpool. É um time que funciona dessa forma porque você tem dois pontas propositivos. Extra classe, inclusive, é até uma injustiça comparar com eles. Mas o Salah e o Mané, eles têm qualidade para carregar uma bola, chamar a marcação, puxar essa marcação para eles e liberar os meio-campistas para chegarem no box-to-box. É algo que está faltando do Palmeiras. Mas se é para ser esse 4-3-3 com esses três meias, já começou errado. Porque a gente pega aqui o meio de campo com Gabriel Menino, Veiga e o Bruno Henrique. O Gabriel Menino tem essa característica do box-to-box, mas muitas vezes ele teve que ficar preso, porque o Bruno Henrique tá uma tiriça. O Bruno Henrique não tem vigor físico. É um jogador cansado, um jogador velho. Ainda que não seja velho em idade, ele é velho. Ele joga de uma forma lenta. E o Veiga é um meio armador. Esse 4-3-3, não existe a figura de camisa 10 aqui. É aquilo que eu posso falar. A gente pede tanto o Valdívia. Pode vir o Valdívia, pode vir o melhor camisa 10 clássico. Não é, a gente não joga com essa formação. Ou o Palmeiras treina o 4-2-1-3 com a figura do camisa 10 e aciona dois pontas rápidos. E é outro ponto que eu tenho que tocar aqui. Não adianta ter o Rony como válvula de escape sem ter um meio armador e sem ter outro ponta com essa característica, porque fica um time previsível. Basta o volante encostar no Rony, o lateral ser um pouco mais fixo, que vá anulando o Rony e acabou. Como que o Palmeiras vai jogar reativo? O Zé Rafael não é um jogador de arranque, o William não é um jogador de contra-ataque. Não adianta. Então vamos acabar um pouco com essa previsibilidade. O Palmeiras tem que ser um time mais equilibrado, mais balanceado. A gente tem que extrair o máximo da característica do jogador
E isso vai pela função tática dele em campo. Então esse 4-3-3 pesado já começa errado. Se você vai entrar com o Veiga, Bruno Henrique e o Gabriel Menino, fica muito complicado. Porque aí o Veiga tem essa função de armador, você teria que usar Bruno Henrique e Gabriel Menino como volantes de primeira linha e o Veiga mais à frente. Só que você está desperdiçando o talento do Gabriel Menino de apoiar e o Bruno Henrique não tem o vigor para ser um primeiro volante de contenção. Então ficou uma bagunça, ficou que o time perdido taticamente com esses três. E aí, muitas vezes o Luiz Adriano ficava em impedimento, eu falava, caramba, como é que pode ficar toda hora em impedimento? Só que é difícil pro cara, porque ele não sabe quem arma ali. Imagina, a bola tá no pé, ele não sabe quem vai armar, quem vai conter uma jogada. Então ainda em cima um pouco aí dessa previsibilidade, primeira coisa, definir o esquema. Aí passa aquela coisa que eu falei da reformulação do elenco. Não dá. A gente não pode jogar com esses 4-3-3 flutuantes se só o Gabriel Menino e o Patrick de Paula têm essa qualidade do box-to-box. Bruno Henrique não tem essa qualidade, o Veiga não tem essa qualidade, são meias armadores. Se você quer que funcione, Luxemburgo, você quer que funcione um meio armador, treine um 4-2-1-3 com dois volantes de contenção e com pontas que proponham o jogo e que avancem. Não adianta, o armador ele vai ter que ter alguém que corra por ele. Assim que funcionou o Palmeiras com o Robinho em 2015, com o Cleiton Xavier em 2016. É assim que funcionava o Santos de 2015, quando o Lucas Lima fazia essa função. Então tem que ter essa contenção. E o Bruno Henrique não entrega isso. Então é para ser um 4-3-3 desse jeito que foi campeão paulista. Então tem a reposição. Quem é o substituto imediato hoje do Menino e do Patrick de Paula? Não existe. A gente não tem. O nosso banco não é condizente, o nosso elenco não é condizente com a característica de 4-3-3 com esses três linhas flutuantes. Não é. Sobra armador e falta reservas para Gabriel Menino e para Patrick de Paula. E esses garotos, se é para ser titular agora, que é difícil que eles vão oscilar porque são meninos, a gente tem que ter outros no elenco que façam essa função. Não é o caso do Zé Rafael, não é o caso do Lucas Lima, não é o caso do Scarpa, não é o caso do Rafael Veiga. Sobram jogadores que não entregam a função tática desse time que o Luxemburgo idealizou. E que pra mim até que funciona. Só que se você quer esse 4-3-3 com esses três meias, volto a falar, tem que ter esses pontas que apresentem um jogo. Então falta um Gabriel Veron entrar, falta outro meia de velocidade, senão vai sobrecarregar tudo pro Rony e vai naquilo que eu falei, da previsibilidade. Então eu acho que achando esse 4-3-3 e arrumando esse desequilíbrio nos pontas, aí você nem pode, você tem que trabalhar variações táticas. Porque não adianta. Se você quer que funcione esses meias, você tem que trabalhar para que eles possam ser usados na função que eles desempenham. Lucas Lima, Rafael Veiga e Scarpa é queimar cartucho colocando eles para jogar com esse rodízio, com essa alternância de 4-3-3. Eles são meias armadores. Então, ou o Luxemburgo acha um 4-2-2, 4-2-2-2, um 4-4-2, acha um 4-2-1-3 com pontas que avancem. O que você não pode é ter esse desequilíbrio nas pontas para acabar e tornar o time previsível e você queimar. Porque perde muito o Alanzinho, e eu sou fã do futebol do Alanzinho, mas se o Alanzinho entra nesse time, nessa bagunça, ele não vai fazer nada. Porque a gente não joga com essa função do armador. Então, Palmeiras, por favor, você quer manter esses caras no elenco? Luxemburgo, seja inteligente. Se você defende Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga, coloque eles para jogar na função deles. Faça um 4-2-1-3 com dois pontas que avancem, dois volantes de contenção. Porque não existe a figura de um armador. Você vai queimar até o Alanzinho, que é um baita jogador com futuro brilhante, o pessoal pede. Ele não vai fazer milagre. Porque essa função não existe em campo. É aquilo que eu sempre falo. É que nem você colocar um segundo atacante. O caso do William. O William é segundo atacante. Ele jogando de ponta, ele não é um jogador para contra-ataque. Na hora do contra-ataque, você está queimando o William. Ele não é jogador disso. O caso contrário é o Rony. Ele é um jogador reativo. Ele é um jogador só para contra-ataque. Para um time propositivo, o Rony não vai funcionar. Então são muitos jogadores com características que estão sendo queimados em funções que não são as dele. Não adianta eu aqui massacrar o Rony se o Rony não jogou na função que ele joga. A função dele é essa. E aí outra crítica do planejamento do Palmeiras. São muitos jogadores de uma função só. Pelo amor de Deus, o Rafael Veiga é um armador. E você não tem essa função do 4-2-1-3 ou do 4-4-2. Você não tem essa função do meio armador. Quando ele pisou, teve uma chance quase clara, praticamente clara. Ele pisa na área, ele não sabe o que fazer. Ele é um meio armador, ele não é preparado para pisar na área. Então você quer esse meio campo que avance, que faça o box-to-box? Tenham pontas propositivos. Pontas que saibam propor o jogo, que puxem a marcação para eles chegarem com liberdade e saibam o que fazer quando pisa na área. Não é o caso de meio armador. O Palmeiras está sobrando meio armador. Então falta um pouco de visão, falta um pouco de planejamento. A questão da variação tática tem que ser trabalhada.
Luxemburgo comece a fazer, primeiro, acertar esse 4-3-3. Se esse é o esquema tático que você quer dormir abraçado aqui e dá certo, porque o Liverpool foi campeão mundial dessa forma. Tenha 2 pontas propositivos. Acabe com essa previsibilidade. Eles têm que puxar a marcação. Senão não vai adiantar ter esses meias. E tem que ter meias com essa característica. Bruno Henrique não é, Veiga não é, todos esses que eu falei não são. Apenas Patrick de Paula e Gabriel Menino. Isso é muito pouco. Se o time quer jogar nesse esquema tático, tem que ter mais meias nessa posição, com essa função. E depois disso, trabalhar outros esquemas para ter alternância durante o jogo. Não adianta colocar o Lucas Lima se você não joga com meia armador. O time no segundo tempo deveria ter entrado por 4-2-2-2. Como eu falei, Ramires, Patrick de Paula, Lucas Lima e Scarpa de meia e o Willian e Luiz Adriano. Isso é extrair o máximo, falta isso. Então, gente, esses foram alguns dos erros, das bagunças táticas que eu vejo em campo. Primeira coisa, arrumar esse 4-3-3, acabar com esse desequilíbrio nos pontas, buscar condições para extrair o máximo. O que a gente quer é isso, não adianta. Senão a torcida vai realmente pegar e vai queimar esses caras. Então, Luxemburgo, se você quer defender o seu elenco, comece a extrair o máximo deles. E desse jeito que você está fazendo, está muito longe de extrair o máximo. Tem muito jogador fazendo função que não sabe. Se é para ter 40% da função de um cara, coloque outro que saiba fazer, que jogue com 100% dele. Então, é um pouco do que eu enxergo do jogo de hoje. Lamentável esse empate. Empate para mim com gosto de derrota. Fica aí minha análise. Um grande abraço para você. Por favor, se você gosta das análises táticas, deixe sua opinião, deixe seu comentário, deixe seu like. É muito importante que você deixe o seu like, compartilhe e ajude a crescer para que mais vídeos como esse sejam feitos constantemente. Grande abraço. Avante palestra!